Olá a todos, o meu nome é Renan, eu sou diretor executivo da Bela Vista Cultural, editora e produtora que é a proponente do projeto Cultura e Natureza, RPPNs do Espírito Santo, junto à Secretaria Especial de Cultura. Ação cultural essa que teve o patrocínio das empresas Decolores e do grupo Águia Branca para sua realização. Essa apresentação ela é dividida em duas partes. Na primeira, eu vou comentar aqui aspectos relacionados à produção desse projeto, sua ideia, como se deu aí a questão de desenvolvimento e também os produtos correlatos que estão relacionados à difusão dessa iniciativa. E após a minha fala, eu vou convidar aqui o Sérgio Simões, coordenador editorial da Bela Vista Cultural, e o Sebastião Alves, que é presidente da CPN, a Associação Capixaba do Patrimônio Natural, entidade que congrega as RPPNs do Espírito Santo e que foi nossa parceira na realização dessa iniciativa cultural. Bom, esse projeto cultural que a gente está falando aqui hoje, ele surgiu a partir de uma ideia de que é muito importante claro, a gente cobre do poder público, que a gente tenha acesso aos nossos direitos culturais, educacionais e ambientais, mas que também as pessoas sejam voz importante e sejam membros ativos na questão da conservação voluntária do meio ambiente. Então, eu acho que a principal mensagem que esse projeto passa é que nós, como seres ativos, pessoas físicas, também temos uma importância muito grande para que o nosso meio ambiente seja conservado e passado adiante às futuras gerações. Os RPPnistas, que são o tema central desse projeto, eles são um exemplo disso. São pessoas que muitas vezes, sob muitas adversidades, transformam as suas propriedades em unidades de conservação ambiental, de modo que essa unidade de conservação ambiental perpétua fique aí futuramente para as futuras gerações, todo mundo possa acessar esse legado dessas pessoas que são heroínas em prol dessa questão ambiental no nosso país, que a gente sabe que é algo fundamental e que todos precisam ter uma atenção redobrada com relação ao tema. Bom, a Bela Vista Cultural, introduzindo aí questões relacionadas ao projeto, nós somos uma editora e produtora que trabalha com projetos de impacto social. Tudo que a gente promove, nós pensamos em como levar para entidades de ensino e de cultura, verificando como que a gente trabalha uma real devolutiva das temáticas para a sociedade. Então, os nossos livros, exposições, eventos, tudo é minimamente calculado para que a gente trabalhe junto a professores, estudantes, comunidades que possam ser impactadas e que façam sentido estarem contempladas dentro das atividades promovidas pelo projeto. O tema RPPNs não é novo para a gente. As RPPNs, na verdade, surgiram no caminho da Bela Vista Cultural alguns anos atrás, no estado de São Paulo, quando nós realizamos um projeto cultural, o primeiro, na verdade, de uma série de iniciativas sobre as RPPNs no Brasil. Esse primeiro projeto foi o Cultura e Natureza das RPPNs do estado de São Paulo. Na ocasião, a gente contou com a parceria da FREPESP, que é a entidade paulista que congrega aí os RPPnistas do estado, e junto com a FREPESP a gente rodou vários municípios paulistas, primeiro visitando as propriedades, conversando com os proprietários, fazendo os registros que foram depois incorporados ao livro. E num segundo momento a gente voltou a percorrer toda a unidade federativa, visando aí realizar apresentações e promover a doação de exemplares do livro para escolas e entidades parceiras. Foi um trabalho muito prazeroso, muito extenso, que deu um retorno muito legal para a gente. E foi a partir dele que o pessoal lá do Espírito Santo, na pessoa do Sebastião Alves, que é o presidente da CPN, ele entrou em contato conosco e aí a gente conversou sobre levar essa proposta para o estado capixaba. E aí, depois de muito tempo,
nós começamos a elaborar, a pensar nessa iniciativa lá em 2019, mandamos para aprovação da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Depois nós sensibilizamos alguns patrocinadores, como o Grupo Águia Branca, que inclusive possui uma RPPN, e também a Decolores, que fica em Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde você tem uma RPPN muito emblemática, que foi a primeira de todo o Espírito Santo. E depois do aporte dessas empresas, a gente começou a produzir o projeto. Antes de falar quais são os produtos realizados pelo projeto, é legal falar como que se deu essa produção. O primeiro desses produtos é o livro, e eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas para produzir esse livro, a gente contratou uma equipe e percorreu todo o estado do Espírito Santo em 2020, passada aí o período de auge da pandemia. Eles visitaram as reservas que compuseram a publicação que foi lançada posteriormente. Essa equipe foi formada pelo Sebastião, que eu já comentei, o Sérgio também, que eu já comentei, e o Silvestre Silva, que é um fotógrafo naturalista que também esteve presente na produção do projeto cultural em São Paulo. Essas pessoas percorreram todo o estado de ponta a ponta, conheceram as realidades locais, o Silvestre tirando as fotografias, o Sérgio fazendo as pesquisas em campo e o Sebastião ali conduzindo com maestria todo o trabalho de agendamento executivo, né, de visita às propriedades. E esse material que foi produzido na ocasião depois foi entregue para a gente aqui na Bela Vista Cultural e nós demos início à produção dessa iniciativa. A gente teve aí a participação de pesquisadores, de redatores, da coordenação editorial, da direção de arte. E todas essas pessoas, o trabalho dessa equipe acabou dando origem ao conteúdo do livro, que foi mandado posteriormente para impressão na gráfica. E da gráfica ele seguiu aí para uma distribuição gratuita para diversos locais pelo Espírito Santo. A partir daí, a gente fez essa doação, né? E em 2022 ocorreu o lançamento do projeto. E aí eu, o Renan, junto com o Sérgio e o Sebastião, nós visitamos alguns municípios, realizando uma ação de entrega dos exemplares para municípios, para Secretaria de Educação, para RPPnistas. Fizemos alguns eventos muito legais, como, por exemplo, em praças públicas, em teatros, enfim, foi tudo muito interessante, muito legal. A receptividade das pessoas foi muito bacana. E a gente está conversando ainda com algumas escolas para realização de apresentações para professores e estudantes, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Estou em 2022 gravando esse vídeo. Talvez e você que esteja ouvindo esse vídeo posteriormente em 2023, 2024, enfim, a ideia é que esse vídeo fique registrado na internet, disponibilizado a todos gratuitamente de maneira perene. A gente já tenha realizado grande parte das ações realizadas e propostas pelo projeto, de modo que, apesar da gente terminar algumas questões próximo aí a 2022 e 2023, a ideia é que, se alguém tiver indicação de escola, entidade, enfim, a gente tem total condições de dialogar. A nossa ideia aqui é que o projeto também possa ter desdobramentos e em outros anos a gente trabalhar, a gente está à disposição de todo mundo que quiser levar o projeto para alguma entidade específica, tá bom? Bom, mas o que consiste esse projeto? Quais são os produtos que foram realizados por ele? O primeiro produto, dentro dessa ação que a gente chama de transmídia, é o livro. O livro, ele contém informações sobre o lado histórico e cultural do Estado, primeiramente, como uma introdução, e depois ele traz as histórias sobre todas as reservas compostas pelo livro e também informações sobre os municípios onde elas estão presentes. Esse livro ele foi distribuído, enfim, para escolas, para entidades culturais parceiras. E quando a gente fez essa doação desses exemplares, a gente acertou com secretarias de educação e até com as escolas diretamente a realização de apresentações para os professores, para os estudantes,
Para os alunos, essas apresentações têm um formato mais lúdico e cultural, de modo que a gente possa aproximar a realidade dessas reservas da realidade do estudante. E com relação aos professores, a gente utilizou um terceiro produto, que é uma cartilha pedagógica, que foi desenvolvida por uma profissional contratada pelo projeto, e essa professora, essa pedagoga, ela desenvolveu uma série de atividades que podem ser aplicadas pelos docentes junto aos estudantes dos ensinos fundamental e médio. Então, a gente entregou esse material para as escolas, os profissionais participaram de oficinas conosco, visando a utilização desse conteúdo em sala de aula. E essa cartilha ela também tem sugestões de filmes para serem passados como material de apoio, livros que podem ser utilizados também em complementariedade ao conteúdo. Enfim, é um material muito completo, disponibilizado gratuitamente para todas as escolas que quiseram participar do projeto. E esse conteúdo vai ficar à disposição de toda a população na internet, no site da Bela Vista Cultural. Vai ter uma página onde vai ser possível acessar essa cartilha pedagógica. Se alguém quiser conversar conosco, a gente está à total disposição de instituições aí que queiram levar esse conteúdo para frente. Além da questão do livro, das apresentações culturais, da cartilha pedagógica, tem também uma exposição fotográfica digital disponibilizada gratuitamente para qualquer pessoa que queira acessar esse conteúdo no site do proponente. A exposição ela foi lançada aí no momento de divulgação do projeto para criar uma expectativa no público e as pessoas poderem acessar esse conteúdo de maneira gratuita. Qualquer pessoa pode acessar essa exposição também. E por fim, a gente tem um último produto, que é um livro num formato acessível, que chama Daisy. O Daisy é um arquivo que você coloca num programa do computador e ele começa a ler todo o conteúdo para pessoas que têm deficiência visual. É uma medida de acessibilidade que foi disponibilizada aí para todos os municípios capixabas que participaram das ações de divulgação dessa nossa iniciativa cultural. Bom, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram do desenvolvimento dessa iniciativa. Esse projeto cultural ele foi possível apenas ao trabalho de muitas mãos, mas principalmente os RPPnistas. Os RPPnistas são pessoas muito especiais que mantêm as suas reservas em diferentes municípios, sob diferentes contextos, enfrentando uma série de dificuldades, enfim, de desafios, e são pessoas que têm um real amor pelo meio ambiente, pelo local onde nós vivemos, e estão fazendo a sua parte para a gente poder viver bem nesse planeta onde nós estamos. Fora isso, temos que agradecer também o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, o pessoal da Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo e também a Secretaria Especial de Cultura, que foi quem possibilitou a realização desse projeto através desse mecanismo de incentivo fiscal. Então, a minha fala inicial termina aqui. Vou passar a palavra agora para o Sebastião e o Sérgio, que vão conduzir essa apresentação a partir de agora. E a gente agradece todo mundo que está ouvindo essa proposta, esse vídeo, está conosco aqui. E a gente fica ao aguardo, então, do contato, do feedback de vocês. Ao final, a gente deixa os nossos contatos, telefone, e-mail, caso queiram dialogar com a gente. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Sebastião Francisco Alves, sou biólogo e presidente da Associação Capixaba do Patrimônio Natural e dono de uma RPPN aqui no município de Muniz Freire. Mas vamos ver exatamente o que é uma RPPN e quais suas funções. As RPPNs pertencem a uma categoria de unidade de conservação criada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação e, no caso do Espírito Santo, através do Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Elas estão num grupo de proteção integral que vem se expandindo por todo o país, inclusive com participação da União, dos estados e alguns municípios, que contam com instrumentos legais para esse reconhecimento jurídico. Em 1998, o governo federal, através do IBAMA, reconheceu a RPPN Cafundó, em Cachoeiro de Itapemirim, e surgia a primeira unidade de conservação do gênero no Espírito Santo, neste caso, protegendo as florestas das terras baixas do rio Itapemirim.
bem ao lado da Floresta Nacional de Pacatuba, com seus 450 hectares, e ao lado da comunidade quilombola de Monte Alegre. Em 2003, com o apoio da Associação do Patrimônio Natural do Rio de Janeiro, surgiu a nossa entidade, a ACPN, que a partir de então passou a reunir proprietários de terras preocupados com a conservação, orientação e estímulo para a criação de outras unidades particulares. Hoje temos no Espírito Santo 60 dessas unidades, distribuídas por mais de 20 municípios, totalizando mais de 6.000 hectares de áreas protegidas. Como a destruição da Mata Atlântica ao longo das últimas décadas resultou em profundas alterações no bioma, levando a grande perda de biodiversidade e fragmentação dos ambientes, a importância dessas RPPNs é cada vez maior no contexto global. Em 2022, os municípios de Mimoso do Sul, Domingos Martins e Dores do Rio Preto registraram o surgimento de mais 3 novas reservas no Espírito Santo, respectivamente a RPPN Pontões, Berzegel, a RPPN Professor Luiz Mil e a RPPN Moretti e Pinheiro. Olá, meu nome é Sérgio Simões, coordenador editorial da Bela Vista Cultural. Estou aqui para falar do projeto Cultura e Natureza RPPNs do Espírito Santo, obra que nos mostra como a instituição de reservas particulares de patrimônio nos ajuda a preservar o nosso rico bioma da Mata Atlântica. Vamos lá? A preservação do meio ambiente é um dos temas mais urgentes em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Em nosso país, temos biomas correndo riscos em função da ação humana descontrolada. A Mata Atlântica, que hoje abrange 17 estados, está entre eles. Ela inclui uma parte significativa do nosso litoral e protege uma grande biodiversidade de fauna e flora. Dados da Fundação SOS Mata Atlântica indicam que, da vegetação original, resta um pouco mais de 12% dessa área. Isso desde que o Brasil passou a ser colonizado pelos portugueses. Nesse sentido, o governo e a sociedade, atuando em total sintonia, podem e devem dar maior eficiência na tarefa de proteção dos biomas brasileiros. Hoje, no Brasil, estima-se que 80% da área de Mata Atlântica esteja em área privada, quase sempre fragmentada, mas ainda assim, mesmo que pequena ou maior, se configuram como parte fundamental na medida em que, além de todos os serviços ecossistêmicos, elas se configuram como corredores biológicos importantes para a fauna e para a nossa flora. As reservas particulares do patrimônio natural, mantido por pessoas físicas ou jurídicas, sempre de forma voluntária, se configuram, portanto, como áreas de extrema importância no contexto preservacionista. Entre outros benefícios, elas fornecem inúmeros serviços ambientais para toda a sociedade. Quer um exemplo? Elas protegem as nossas nascentes, essas pequenas veios de água que garantem que a água chegue à casa de todos nós. Lembrando, sem água não existe vida. Outro exemplo, essas florestas permitem condições adequadas para a reprodução da vida natural, incluindo fauna e flora, fornecendo, portanto, excelentes serviços ecossistêmicos. Essa incrível biodiversidade de vida tem valor imensurável. Inclui, muitas vezes, até mesmo a oferta de alimentos, ou, num contexto mais global, como um elemento fundamental na regulação do clima, na diminuição da produção de gases nocivos e a proteção de toda a vida silvestre. Para preservar, é preciso, antes de tudo, conhecer. Por isso, vamos fazer uma breve radiografia do Espírito Santo. Com exceção do Distrito Federal, o Espírito Santo se configura como o 4º menor estado brasileiro. Seu relevo é marcado por uma extensa planície litorânea, com pouco mais de 400 quilômetros, em sua maior parte estreita, espremida pelas altas montanhas da região central. No interior, na porção centro-sul capixaba, surgem as serras, com altitudes que chegam a 2.892 metros no Pico da Bandeira
o terceiro mais elevado do Brasil, na Serra do Caparaó, divisa com Minas Gerais. Neste Parque Nacional também temos os campos de altitude, um tipo de vegetação que praticamente só existe nessa faixa do estado. A Mata Atlântica, que antes dominava quase todo o Espírito Santo, hoje se resume a 6% da mata original, em função de crescimento urbano descontrolado, da pecuária extensiva e da monocultura, sobretudo café e eucalipto. Mas essa mesma mata tem suas diferenças, suas tipologias com características próprias. É o caso da floresta umbrófila densa e da floresta estacional semidecidual. Esses são os dois tipos predominantes. No entanto, temos também formações pioneiras, ou seja, as restingas, os mangues e brejos. Há também um outro tipo que é justamente o refúgio vegetacional encontrado no Parque Nacional do Caparaó. As restingas aparecem em sua grande faixa no litoral norte do estado, próximo à divisa com Bahia, onde estão também as dunas. Indo de oeste em direção ao Atlântico, podemos considerar que são 12 as bacias hidrográficas, incluindo a Itabapoana, Itapemirim, Novo, Benevente, Guarapari, Santa Maria da Vitória, Reis Magos, Riacho, São Mateus, Itaúnas e o Rio Doce, o principal rio Capixaba. O litoral norte do estado se configura como importante corredor ecológico de vida, sobretudo um lugar propício para a existência da fauna e flora. Neste local temos importantes reservas públicas e particulares que formam um extenso mosaico de proteção ambiental ideal para a manutenção desta vida. Com mais de 4 milhões de habitantes, a população do Espírito Santo é bastante miscigenada, recebendo influências culturais de muitos outros povos que chegaram sobretudo ao estado a partir do ano de 1840. Mas, antes de falar desses imigrantes, é preciso voltar alguns séculos atrás e explicar como o território era ocupado. Sobretudo a região litorânea era ocupada por indígenas, que no início se aglutinavam nessa região e tinham um estilo de vida com mínimo impacto na natureza. Na sequência, com a colonização, tivemos a chegada dos portugueses e, logo em seguida, os negros escravizados trazidos da África. Esses negros eram empregados como mão de obra fundamental para a existência econômica da província, sobretudo nas lavouras de cana-de-açúcar e depois do café. No começo do século XIX, como já vimos, a imigração europeia começou a se fazer presente, deixando suas marcas culturais e econômicas, inclusive fundando cidades bastante importantes. A chegada de pomeranos, alemães, italianos, tiroleses, suíços, entre outros grupos, tem um grande impacto no estado até hoje. Desde 1535 até meados do século XIX, a economia capixaba esteve sempre ancorada em monoculturas, sobretudo na cana-de-açúcar, que ocupava a vasta planície litorânea. Depois, na sequência, o café passou a dominar a economia e teve seu auge até a década de 1960, quando uma forte queda nos preços internacionais afetou o mercado produtor. Felizmente, essa queda da produção de café coincidiu com o início de uma forte industrialização, sobretudo na década de 1960, quando surgiram as primeiras indústrias de celulose. Ainda assim, hoje o Espírito Santo também se destaca como o segundo maior produtor brasileiro de café. A miscigenação de povos capixabas resultou em uma gama variada de modos, crenças e costumes, traduzidos no folclore, nas suas danças típicas e festas que fazem parte do calendário anual de eventos. Ao longo de todo o ano, estas festas, sacras ou profanas, trazem elementos portugueses, africanos e indígenas, realçando os laços culturais entre todos esses povos. Mas não é só. Todo ano, grupos folclóricos de origem italiana, alemã, pomerana, entre outros, se apresentam em diversos municípios,
trazendo sua bagagem cultural e elementos originários de terras tão distantes. Todos esses grupos são influenciados e também deixam suas influências culturais e culinárias em uma troca sempre enriquecedora para todos. A mesa é uma outra prova dessa troca enriquecedora. A gastronomia pode se encontrar pratos de diferentes partes do mundo, tanto em casas como restaurantes. A incrível fartura de temperos, gostos e técnicas gastronômicas mostra que esses povos deram uma contribuição importante à gastronomia capixaba. O estado é um privilegiado em termos de litoral, onde se tem uma fartura de peixes e frutos do mar. Não por acaso, uma das receitas mais tradicionais é justamente a moqueca capixaba, um prato riquíssimo que desperta nossos sentidos e é muito valorizado em todo o país. Além das quase 60 reservas particulares do patrimônio natural, o Espírito Santo também abriga unidades de conservação públicas. É o caso do Parque Nacional do Caparaó, na divisa com Minas Gerais, sendo que a quase totalidade da sua área está, na verdade, em terras capixabas. O parque é um dos mais importantes do país, com destaque para o Pico da Bandeira, com seus 2.892 metros de altitude, é o mais alto da região sudeste e o terceiro mais alto do Brasil. Tão importante quanto, temos ainda 6 parques estaduais, que juntos são mais de 8.000 hectares de matas e outras fisionomias originais. O maior parque estadual é justamente o de Itaúnas, que, localizado na região litoral norte do estado, próximo do estado da Bahia, abriga também um rio de mesmo nome. Tem uma área com dunas, alagados, manguezal e predomina a vegetação tipo restinga em meio a 25 quilômetros de belas praias. Muitos desses parques oferecem opções de ecoturismo, incluindo trilhas que permitem eu visitar e ter maior contato com a fauna e a flora regional. Além dos parques, o Espírito Santo abriga também outras unidades importantes, caso das florestas nacionais, das APAs, Área de Proteção Ambiental, dos monumentos naturais e outros. Alguns monumentos naturais, como o dos Três Pontões em Afonso Cláudio, é um belo cartão postal e, além disso, próximo dele, temos 3 importantes RPPNs. O Espírito Santo legou ao Brasil importantes figuras públicas, tais como cantores, escritores, poetas e, sobretudo, ambientalistas, que travaram verdadeiras batalhas pela preservação da natureza. Um dos nomes mais conhecidos é justamente o de Augusto Ruth, personagem de peso no ambientalismo brasileiro. Esse ousado filho de imigrantes nasceu na cidade de Santa Teresa e se destacou como um dos primeiros ambientalistas brasileiros, atuando fortemente no estado, onde foi idealizador do Museu de Biologia Professor Melo Leitão. Profundo estudioso de beija-flores e orquídeas, Ruth escreveu mais de 500 artigos científicos e 23 livros, incluindo um clássico sobre as aves brasileiras. Desde 1994, Ruth é oficialmente o patrono da ecologia do Brasil. Outro nome importante é Roberto Kautsky, que nasceu em Domingos Martins e herdou do pai seu amor pela natureza. Em sua vida, Roberto descobriu mais de 1.000 espécies de orquídeas e bromélias, dando uma contribuição inestimável à ciência brasileira. Para dar conta da tarefa de proteção que o Espírito Santo nos oferece por meio das RPPNs, a equipe da Bela Vista Cultural e um representante da Associação Capixaba do Patrimônio Natural saíram a campo para visitar as propriedades, conversando com seus proprietários, levantando informações em locos e registrando imagens inéditas de 35 reservas particulares. Essa jornada se estendeu de 4 de julho até 25 do mesmo mês, quando a equipe rodou por grande parte desse estado, visitando 23 municípios. Nesses locais, podemos constatar que muitas
dos seus proprietários protegem espécies raras de nossa flora, incluindo, por exemplo, o jequitibá rosa, uma árvore frondosa, símbolo do Espírito Santo. Trata-se de uma espécie nativa que pode atingir até 40 metros de altura e pode viver por vários séculos. Em termos de fauna, o mesmo pode ser dito. A pesquisa em loco constatou junto aos proprietários que se pode encontrar plantas, pássaros e mamíferos endêmicos e outros que correm risco de extinção, alguns deles raríssimos no estado. Um exemplo, temos o registro raro de onças pintadas em uma reserva no norte do estado. Ou mesmo podemos encontrar numa RPPN a saíra apunhalada, uma pequena ave que se estava extinta e só foi redescoberta em 1998 nas montanhas capixabas. Portanto, se trata de um dos pássaros mais raros do mundo. Todo esse universo rico foi registrado no livro de 160 páginas, repleto de belas imagens, possibilitando o surgimento de importantes ações ambientais e de ecoturismo, de projetos de pesquisa, de ideias sustentáveis e empreendedoras. Os proprietários das RPPNs estão sempre de braços abertos a receber os visitantes. E, juntos, eles nos deixam uma importante mensagem. Temos que preservar. Todo esse conhecimento e conteúdo relativo ao Espírito Santo e suas reservas particulares está sendo levado com todos os cuidados às escolas da rede pública, com preciosas informações destinadas a alunos do Fundamental 1, 2 e Ensino Médio. Com isso, esses alunos são estimulados por professores e educadores a debaterem em sala de aula a importância da preservação e o papel das RPPNs nesse contexto. Em muitos casos, tais alunos passam a sentir um grande orgulho de terem essas reservas em suas cidades. Isto é muito comum, sobretudo quando eles têm oportunidade de visitar em loco essas unidades e, se tiver um pouquinho de sorte, conhecer exemplares da fauna e da flora. Conhecer também pessoas abnegadas que se dedicam a proteger a natureza. Nesse mesmo projeto foi contratado um coordenador pedagógico, um professor que usa toda a sua experiência em sala de aula para adaptar o livro e, assim, complementar o que é normalmente ensinado nas escolas na grade curricular. Esse experiente profissional elaborou uma cartilha pedagógica que orienta e dá dicas de como coordenadores pedagógicos e professores podem discutir a importância das unidades de conservação na preservação do nosso meio ambiente. Não é só. Procuramos mostrar ao aluno também como ações individuais de cada um podem fazer a diferença no todo e ajudar a salvar o planeta. Vamos conhecer um pouquinho sobre as cidades capixabas. Escolhemos algumas delas que são representativas para mostrar todo o potencial. Uma dessas cidades é justamente Afonso Cláudio. Escolhemos Afonso Cláudio porque ela tem o maior número de RPPNs em todo o estado. Ao todo, 12 unidades particulares. É uma cidade economicamente muito rica, que é situada na região serrana, se destaca pela beleza da paisagem também. Emancipada em 1890, recebeu esse nome em homenagem ao primeiro governador do estado do Espírito Santo. Se destaca também pelo seu comércio pujante, pelo setor de serviços, onde se encontra praticamente de tudo. Na área rural, temos sítios, chácaras e outros estabelecimentos que operam e trabalham no campo. O agroturismo pode ser encontrado, pode ser visto também na rodovia que liga a cidade a São Paulo de Aracê, um distrito de Domingos Martins. Além do agroturismo e do turismo convencional, Afonso Cláudio tem ainda plantações de café, arábica e conilon. A sua agricultura também forte em avicultura, suinocultura, pecuária e plantação de palmaças. A sua paisagem é formada por belas formações rochosas, cachoeiras e áreas verdes bem preservadas. É nesse cenário bucólico que as 12 RPPNs e o Monumento Natural Municipal Pedra dos Três Pontões estão imersos. Juntos, essas 12 RPPNs totalizam pouco mais de 300 hectares de áreas protegidas em caráter perpétuo. Hoje, Afonso Cláudio tem 10% da sua mata original, um número modesto em relação às outras cidades vizinhas.
Mas essa área é muito importante, sobretudo porque está em termos de produtivos, sobretudo com a agricultura familiar. Várias formações rochosas embalam o cenário de Afonso Cláudio. Observada a quilômetros de distância, a Pedra dos Três Pontões é a mais encantadora. Bem próximo temos 3 RPPNs que compartilham essa região. A 1.300 metros de altitude, a Pedra da Lajinha também chama atenção. Fica na região do chamado Vale do Empoçado, uma rota que atrai turistas o ano todo. Seu principal curso d'água é o Rio Guandu, mas também temos outros riachos e rios importantes, como o Rio do Peixe, São Domingos, razoavelmente volumosos. Além de ser considerada a cidade das cachoeiras, Afonso Cláudio também é chamada de capital estadual da biodiversidade, também o número de espécies endêmicas ou raras encontradas por lá. Outro município muito importante também nesse contexto é o de Marechal Floriano. Com 3 reservas particulares, Marechal Floriano se emancipou de Domingos Martins em 1991. Portanto, não é uma cidade muito antiga. A proximidade deles faz com que ambos os municípios se entrecruzem de maneira curiosa. Para ir de um extremo ao outro, de Domingos Martins, passa-se pela BR-262, mas é preciso atravessar parte do município de Marechal Floriano. A RPPN Kohler exemplifica bem essa situação, pois fica exatamente entre Marechal Floriano e Domingos Martins. Colonizada por italianos e alemães, que, na metade do século XIX, chegaram a Vitória e resolveram subir o rio Jucu, encontrando assim um pedaço de terra promissor, com muito verde, e lá deixaram suas marcas. O relevo é acidentado, montanhoso, com altitude em torno de 544 metros acima do mar. Trechos da Mata Atlântica podem ser vistos no município, reconhecida também por abrigar ampla área de mata nativa ainda hoje, algo próximo de 35% do seu território. Inúmeras espécies de orquídeas são encontradas, e esse gênero é uma paixão dos seus moradores, tanto que Marechal Floriano é chamada de Cidade das Orquídeas. Há bons orquidários por lá, mas não é só. Tem também belas quedas d'água, e um exemplo é a Cachoeira da Matilde, que fica no município de Alfredo Chaves e é a maior do estado em queda única. Um belo lugar que merece ser conhecido. Outra cidade muito importante também é Santa Teresa, que abriga hoje 9 reservas particulares, sendo que 4 delas foram incluídas na nossa publicação. Santa Teresa está entre os municípios colonizados por europeus, no caso por italianos. É uma das cidades mais antigas fundadas por italianos. Sua ocupação teve início em 1875, quando 60 famílias oriundas da Velha Bota viram lotes na região. Em 1877, chegou mais uma leva de italianos, em um menor número, alemães, pomeranos, suíços e poloneses, ajudando a dar um ar europeu cosmopolita a essa graciosa cidade. Ainda hoje, calcula-se que 90% da população descenda dos italianos. Essa influência se traduz nos costumes, na gastronomia, na produção de uvas e de vinhos. Em uma estrada de terra de 14 quilômetros, o chamado Circuito Caravaggio, no Valão de São Lourenço, pode-se visitar cantinas, vinícolas, restaurantes, lojas de licores e espumantes. Tudo pode ser comprado ao longo do caminho. Em razão do grande número de aves, a cidade é conhecida como Doce Terra dos Colibris. E tem um filho muito importante, um ambientalista, Augusto Ruth, que faleceu em 1986, mas ainda em vida transformou sua propriedade no Museu de Biologia Professor Melo Leitão, um parque de 30 mil metros quadrados, com jardins, viveiros de animais e um herbário com 7 mil plantas. Localizada a 1.000 metros de altitude, a área mais alta da cidade, que inclui o centro, tem os principais cursos de água. Por outro lado, a parte que tem em média 400 metros de altitude tem um clima quente e seco, um terreno plano e ondulado. Os rios das cidades ajudam a formar as bacias hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória, Três Magos e Rio Doce, o mais importante do Espírito Santo.
Com pouco mais de 20% de área nativa preservada, Santa Teresa tem importantes unidades de conservação públicas, como a Reserva Biológica Augusto Rusk, a Estação Ecológica de Santa Luzia, o Parque Natural Municipal de São Lourenço, a APA dos Goiapabu-Açu e 9 reservas particulares de patrimônio natural. Outro município também importante e que abriga 3 RPPNs é Vargem Alta. Vargem Alta se emancipou de Cachoeiro do Itapemirim em 1988, mas sua história começa bem antes, lá pelo século XVIII, com as primeiras fazendas de café que começaram a produção e, já no século seguinte, conseguiram índices de boa produtividade, sobretudo com a chegada de italianos em busca de terras para plantar e colher. A partir de 1875, os imigrantes da Velha Bota subiram a serra rumo à colônia de Santa Leopoldina, estabelecendo-se um pouco mais acima, em Santa Teresa e Venda Nova de Imigrante, os 2 principais núcleos do estado. Vizinhos à Venda Nova, mesmo que em menor número, muitos italianos chegaram a Vargem Alta, ocupando fazendas que, a essa altura, encontravam-se abandonadas. O cenário de montanhas separadas por vale é uma constante na paisagem local. No caminho para Cachoeiro do Itapemirim fica o mirante mais famoso, também usado como rampa de voo livre. Os 2 municípios também dividem a Pedra do Frade e da Freira, como um atrativo cujo formato lembra a figura de 2 religiosos. Cachoeiras também são encontradas em meio à Mata Atlântica. Em Alto Castelinho, por exemplo, a Cachoeira do Brother é a mais alta de Vargem Alta, com 40 metros de altura e uma estrutura que inclui também um restaurante. Próximo do centro, a Cachoeira do Caiado é protegida por um parque municipal, tem uma prainha, bons locais para banho e é vizinha de 2 importantes RPPNs, a Mata da Serra e a Vale das Águas. Vargem Alta também tem boa cobertura de Mata Atlântica, pouco mais de 28% do território original. O corredor, formado com Alfredo Chaves, Marechal Floriano e Domingos Martins, é um trecho preservado da Mata Atlântica. Trata-se de um corredor natural, onde predomina esse tipo de vegetação. O Rio Novo, um importante rio da cidade, ele nasce na Serra do Castelo, dentro do município de Vargem Alta, e constitui-se no principal bacia hidrográfica da cidade, recebendo água de vários córregos e riachos. Mas a cidade também está inserida na bacia do rio Itapemirim, pois o rio Fruteiras, segundo o mais importante da cidade, deságua nesse importante curso d'água. Atualmente, o agroturismo é uma das forças econômicas. Além de produtos coloniais, como sucos, geleias e biscoitos, que são comercializados sobretudo no distrito de Alto Castelinho, na metade do caminho entre Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. Para encerrar, gostaria de acrescentar que a realização desta obra só foi possível graças à participação, relatos e experiências pessoais de cada proprietário de RPPN. Todos eles têm cumprido um papel fundamental na proteção da diversidade biológica e na implantação de ações efetivas de conservação. A criação e manutenção a duras penas de uma reserva particular nos envia uma mensagem inequívoca. Precisamos cuidar melhor do nosso planeta e dos nossos recursos naturais. Obrigado e até a próxima.